Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Neblina, da Adalgisa Neri. Esse daqui é o segundo romance da autora, publicado pela primeira vez em 1972, e depois de ter lido este livro eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas da Adalgisa, que está tendo a obra republicada pela José Olímpio, né? Que inclusive caprichou muito bem nessa edição aqui. Para além do texto em si, nós temos aqui uma pequena introdução escrita pelo Ramon Nunes Melo, que é quem assina também a organização e a curadoria, né, desse projeto da republicação das obras da autora. Para além, então, dessa introdução, dessa pequena introdução e do texto, nós temos também uma pequena biografia resumida da autora, alguns dados, enfim, mais acadêmicos de alguns estudos que já foram feitos sobre a obra dela, enfim. Então está uma edição bem interessante mesmo e que provavelmente vale bastante a pena de você adquirir. Muito bem. Este livro, quando ele foi publicado em 72, a Adalgisa ela estava passando por algumas dificuldades de ordem pessoal e profissional, porque além de escritora, a Adalgisa também foi jornalista e durante 3 anos consecutivos ela foi, se não me engano, ela foi eleita deputada estadual pelo Rio de Janeiro. E por que eu estou falando, afinal de contas, da vida dela? Porque me parece que as circunstâncias envolvendo a publicação deste livro aqui, de certo modo, contribuíram e muito para o apagamento da figura dela de dentro da nossa história literária. Vocês sabem que desde algum tempo eu venho me preocupando um pouco nessa ideia de por que, que as pessoas, por que, que o cânone é do jeito que ele é, né? Evidentemente nós sabemos o porquê disso, mas enfim, isso me chama bastante atenção desde há algum tempo, e pensar que a obra da Adalgisa, porque é uma obra muito significativa, né? Além desse romance, ela tem alguns livros de poemas, ela tem um outro romance, ela tem alguns livros de contos, enfim. Mas apesar disso, há um silêncio total até hoje, né, ou até muito pouco tempo, sobre a obra dela. E aparentemente, segundo algumas hipóteses segundo uma hipótese que se levanta, é porque este livro aqui, esse seu segundo romance, ela dedicou ao Flávio Cavalcante. O Flávio Cavalcante, ele era apresentador de televisão, esse tipo de coisa, só que ele é muito conhecido porque ele era um delator da ditadura. Então, quando a Adalgisa vai e faz essa dedicatória do livro a, a esse delator, né? Evidentemente que isso causa um apagamento da obra dela para tentar, aparentemente, esconder essa relação dele com esse sujeito. Mas as pessoas que, enfim, essa é uma hipótese válida, ainda que a gente sempre tenha que ter em mente que a própria Adalgisa, ela não estava fazendo isso porque ela simpatizava com a ditadura. Na verdade, ela enfrentava dificuldades pessoais e profissionais durante a publicação aqui, no momento da publicação deste livro, justamente porque, por conta da ditadura, ela teve os seus direitos cassados, então ela foi deposta, né, do seu cargo de deputada, e ela teve a sua coluna no jornal, né, na última hora, ela teve a sua coluna fechada, então ela foi impedida de escrever no jornal, ela foi impedida de exercer o seu cargo político, justamente por conta da ditadura. Então não faz sentido que ela tenha feito isso para se aliar, né, aos ideais da censura e esse tipo de coisa. Ela fez isso sim porque esse Flávio Cavalcante, apesar dele ser ali uma pessoa que estava ligada à ala conservadora e tinha ali as suas ideias de acordo, né, com aquilo que pregava a ditadura, ainda assim foi ele a única pessoa que ajudou ela. Então veja que nem todo mundo é um monstro horrível 100% do tempo, ok? Ok. Mas enfim, aparentemente é por conta, isso acabou contribuindo e muito para o apagamento aqui da obra dessa autora de dentro aqui da história da literatura. Mas enfim, posso fazer essas coisas, do que vai falar este livro? Ele vai contar a história então dessa mulher que em momento algum é identificada, inclusive em momento algum qualquer desses personagens aqui tem o seu nome referido aqui, eles são todos chamados de pai, mãe, irmã, marido e a narradora em si, né, e a inquilina, o inquilino, enfim. Então conta a história dessa mulher, né, que é a narradora, que depois de um procedimento cirúrgico,
acaba entrando em um processo, em um estado de apatia que vai obrigar a família dela a se adaptar a essa nova condição. No início, né, como em todos os casos de adoecimento em família, no início ainda há aquela esperança, então a família ainda corre atrás de médico sempre. Só que com o passar do tempo as pessoas vão começando a perceber que aquele estado aparentemente é irreversível e justamente por conta disso e também por conta das dificuldades da vida, porque afinal de contas nós temos aí uma pessoa inválida que precisa ser sustentada e que não vai poder ajudar na manutenção da casa. Então, com o passar do tempo e com o aumento dessas dificuldades e com a falta de perspectiva de melhora dessa narradora, a família vai começando a se mostrar cada vez mais avessa à ideia de tê-la em casa e vai com isso, o livro com isso ele vai mostrando esse lado mesquinho desses familiares dela que vai aos poucos aflorando à medida em que o romance avança. Então essa família é composta pela mãe, que é uma pessoa que só pensa em impressionar os vizinhos, independente do que ela precise fazer para impressionar positivamente os vizinhos. Você tem a figura do pai, que é uma figura totalmente apagada de dentro da família. O pai aqui ele perde todo aquele viés de ser o chefe da família, ele é só ali uma pessoa que é totalmente manipulada e totalmente desconsiderada pelos demais membros da família. Você tem a irmã dela, que é uma moça bem mais nova do que ela, e que justamente por conta dessa juventude, ela é representada aqui como uma figura totalmente inconsequente, como uma pessoa totalmente individualista, que só pensa ali em comprar vestido, em sair com os amigos, esse tipo de coisa. E você tem, por fim, o marido que, apesar de no começo ele ainda se preocupar muito com a esposa, aos poucos, quando ele vai se dando conta de que o estado dela é irreversível, teoricamente, ele vai começando a querer aproveitar a vida, então vai começando a querer arranjar outras mulheres, ainda que ele não esconda isso da sogra, do sogro e da cunhada. Inclusive, o marido e a irmã dessa narradora aqui vão chegar a ter ali um caso, né? Enfim, vão chegar até em pensar, inclusive, em se casar e esse tipo de coisa. Muito bem. Acontece então que, como eu falei para vocês, as dificuldades financeiras dessa família vão aumentando, o pai já está ficando velho, então ele não consegue mais trabalhar tanto quanto ele trabalhava antes, e esse tipo de coisa. Então, para conseguirem dinheiro, essas pessoas resolvem que é preciso que eles coloquem a narradora em um quarto nos fundos da casa e alugam o quarto dela, que era dela originalmente, a um casal que vai ser ali o casal de inquilinos. E esse casal de inquilinos vai aos poucos começando a descobrir e a se aproximar dessa narradora. Então eles é quem vão fazer essa comunicação com essa personagem aqui, tentando fazer com que ela volte ali, né, desse estado em que ela está e volte a se comunicar com as outras pessoas. Então esses dois inquilinos, eles são as únicas pessoas que de algum modo oferecem algum calor humano para essa personagem narradora aqui desse romance. Só que daí nós temos um problema aqui, as coisas elas não são tão simples assim. Essa narradora ela não está nesse estado por conta de alguma complicação cirúrgica que acabou comprometendo ali os seus movimentos e a sua fala, porque ela nem se mexe e nem se comunica com nenhuma outra pessoa. Ela não está assim por conta da intervenção cirúrgica em si, mas porque durante a intervenção cirúrgica, essa narradora ela passa por uma experiência epifânica que vai colocá-la em contato com um outro nível de realidade. Então, esse estado no qual ela está aqui ao longo de todo o romance acontece em decorrência do fato dela ter descoberto essa outra possibilidade de existência que se mostra muito mais luminosa, digamos, do que a existência mais objetiva, a existência mais imediata. Pensando nisso então, o começo do romance, porque o romance ele já começa com essa personagem tendo essa série de percepções epifânicas, então o começo do romance ele pode ser entendido de duas maneiras diferentes. Ele pode ser entendido como esse momento de ampliação da percepção por meio dessa epifania pela qual vai passar essa personagem, ou ele pode ser entendido ali como uma experiência de morte, como uma experiência de quase morte ou uma experiência de pós-morte. Porque no início do romance, essa narradora ela vê a si própria
estendida em um caixão. Então ela vai assistindo ali a própria morte e as consequências dessa morte em cada um dos membros dessa sua família. E eu disse que é uma experiência que pode ser tida como uma experiência de quase morte, de morte ou de pós-morte, porque o contato que essa narradora tem com esse outro nível de realidade por conta da epifania vai colocá-la em um não lugar. E é a partir desse não lugar que ela vai contando toda a história pra gente. E nesse não lugar em que essa personagem narradora está, a ideia de presente, passado e futuro é uma ideia que vai unir essas três instâncias. Então, para essa narradora aqui, do lugar onde ela narra essa história pra gente, o presente é o passado e é o futuro ao mesmo tempo. Então é justamente por conta disso que eu disse para vocês que fica sempre essa dúvida se o que está acontecendo aqui está se passando no passado, no presente ou no futuro dela. Se você está vivenciando aqui uma experiência de quase morte, de morte ou de pós-morte. E além disso, a gente sempre tem que ter em mente que esse trecho inicial aqui do romance, e quando eu digo trecho inicial, não se trata apenas do primeiro parágrafo, mas sim da primeira parte mesmo do texto. Apesar do livro ele não ser dividido em capítulos, nós temos alguns momentos, por exemplo, em que nós temos essa marcação aqui, que é uma marcação, enfim, tipográfica, que apresenta essa variação ali no cenário e na temporalidade do romance. Ou na temporalidade da narrativa, mas enfim. Esse trecho inicial do romance, então, para além de apontar para esse não lugar onde está essa personagem, também aponta para a questão da desagregação do sujeito, o que é algo muito curioso de se pensar dentro de uma tendência da literatura brasileira que iniciou lá nos anos 30 do século XX, com pessoas como, por exemplo, o Lúcio Cardoso, que é a ideia lá do intimismo. E daí eu vou ter que fazer um parêntese aqui rapidamente, que eu nem havia pensado nisso antes. Mas quando a gente pega o século XX na literatura brasileira, você tem lá o pré-modernismo, aí você tem aquela primeira geração modernista, que é a geração da vanguarda, do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira, do Oswald de Andrade. E depois você tem aquela, dentro dessa tripartição, você tem aquela fase do modernismo, que é uma fase mais engajada em problemas sociais, em que você tem escritores como Graciliano Ramos, como José Lins do Rego e por aí vai. Pois bem, o que acontece é que, juntamente com essa tendência mais social do romance de 30, nós também temos uma veia que é uma veia mais intimista, da qual talvez o principal escritor, quando a gente pensa na prosa, seja o Lúcio Cardoso. Desse intimismo da prosa do Lúcio, vai depois florescer pessoas como, por exemplo, lá a Clarice Lispector, ainda que a Clarice não se ligue ao intimismo do Lúcio, mas sim inaugure uma nova maneira de pensar a realidade literária. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo. A Dalgisa Neri, de certo modo, a gente pode aproximar muito a obra dela, tanto da obra, por exemplo, da Clarice, mesmo da Elisa Lispector, mas também a gente pode aproximar essa obra lá da obra do Lúcio e de outros escritores desse primeiro movimento intimista dentro da nossa literatura. Muito bem. Tudo isso para falar que o trecho inicial do romance, ele já vai apontar para toda essa desagregação do sujeito, e daí a necessidade dessa sondagem psicológica que a gente vai acompanhando dentro desses romances intimistas. Então essa desagregação do sujeito que acontece quando a narradora diz estar nesse lugar em que a temporalidade ou as temporalidades acontecem de maneira imbricada. Então, presente, passado e futuro são uma coisa só. E a partir do momento em que nós temos essa ideia de que presente, passado e futuro são uma coisa só, nós temos o modo como essa narradora vai perceber essa nova temporalidade. Então, nós temos nesse processo de aquisição de uma nova consciência, nós temos uma narradora que traz em si uma consciência antiga e uma narradora que traz em si uma consciência nova, ainda que essas duas instâncias estejam na mesma voz narrativa aqui. Muito bem, essa imbricação temporal, como eu chamei aqui, ela vai gerar uma série de imprecisões para essa narradora, que, dotada dessa nova consciência que ela vai adquirir depois dessa experiência epifânica, passa a ver a realidade objetiva, né, essa realidade familiar dela,
encoberta por uma neblina. E daí é que você tem aqui o título do romance, porque a neblina, enquanto esse fenômeno que se relaciona muito bem com a visão, e daí a importância da visão dentro desse romance, é algo muito curioso, porque o mundo que é o mundo de fora dela é um mundo envolto por essa neblina, então é um mundo inacessível completamente a essa personagem. Ela não consegue acessar de maneira satisfatória todas aquelas pessoas com as quais ela lidava antes de descobrir essa nova consciência, antes de ter acesso a essa nova realidade. Então veja que a visão, o olhar é uma coisa muito importante aqui para o entendimento da narrativa. Então essa experiência epifânica pela qual passa essa narradora vai revelar a ela vai fazer com que ela entre em contato com esse outro nível de realidade, o que de certo modo vai não só afastá-la, mas impossibilitá-la de entrar em contato com essa realidade familiar, com essa realidade mais objetiva e imediata. Então, por um lado, nós temos essa indiferença e essa mesquinharia dessa família da narradora, que a enxerga ora como um traste inútil que deve ser escondido porque só dá despesa, ora a enxerga como uma possibilidade de ascender socialmente, e daí você vai ter que ler o livro para poder saber o porquê desse segundo ponto. Então, ora nós temos essa indiferença familiar, mas nós também temos essa apatia da própria narradora, que vai se mostrando extremamente perversa enquanto ela julga a própria família. Então, lendo esse livro, eu me lembrei bastante aqui da Metamorfose do Franz Kafka, né? Porque nós temos aqui também a história do Gregor, e as pessoas da família dele estão mais preocupadas em como eles vão se sustentar agora sem o arrimo da família, do que com o fato do sujeito ter se transformado em um inseto monstruoso. Então, aparentemente, a Adalgisa pode ser que ela tenha se inspirado bastante aqui na Metamorfose kafkiana. Mas uma coisa que, de certo modo, vai afastar bastante esses dois livros, e que justamente esse afastamento, para mim, acabou me desagradando um pouco neste livro, foi o seguinte. No livro aqui do Kafka, esse narrador, por ele não ser o próprio Gregor Samsa, ele consegue falar as coisas com um certo distanciamento. E justamente por conta desse distanciamento, ele não julga esses personagens da família do Gregor. Ele faz com que o leitor teça os próprios julgamentos sobre essas pessoas. Já a narradora aqui de Neblina, da Dalgisa Neri, é uma narradora que, por ser ela própria a personagem que está vivenciando tudo aquilo, ela o tempo todo julga muito as pessoas daquela família. Então ela o tempo todo fala que ninguém lhe oferece uma palavra amiga, que ninguém lhe oferece ali um conforto, que ninguém lhe oferece um carinho. Só que em momento algum também ela se esforça para tentar ali falar com as pessoas da própria família. Por quê? Como eu falei para vocês, a família tem um determinado momento que vai lá e coloca ela num quarto nos fundos da casa e aluga o quarto que era originalmente dessa narradora para um casal. A mulher desse casal descobre ali essa narradora ali naquele quartinho e começa a frequentar aquele novo alojamento dela, tentando conversar. E essa narradora, no momento em que ela se pega diante dessa estranha, ela vai começar a se esforçar ali para voltar a se comunicar, e daí você vai ter que ler o livro para saber se ela consegue ou não. Mas esse esforço na tentativa de comunicação sequer é pensado por ela quando ela está lidando com as pessoas da própria família. Então veja que, por um lado, a família é bem perversa, por um lado, a família é mesquinha, a família é composta por pessoas totalmente individualistas. Sim, não estou negando isso. Mas também essa própria narradora não faz nenhum esforço para tentar entender ou se aproximar dessas outras pessoas. Essa narradora, como eu falei para vocês, ela se esforça muito mais em conversar com estranhos do que com a própria família, que inclusive ela julga ser composta por um bando de pessoas vazias, porque em vários momentos aqui ela fala assim: ai, a minha família só fala no carro novo, só fala nos vestidos, só fala nisso, só fala naquilo, e eu quero falar dos grandes problemas da humanidade, quero falar da solidão, quero falar da morte, quero falar do amor e esse tipo de coisa. Então veja que aqui ela é muito ela julga de uma maneira muito perversa também
os membros dessa família, ela se coloca em uma posição extremamente superior a todas as outras personagens ao longo de todo o romance, e justamente por conta disso é muito difícil criar empatia, pelo menos numa primeira leitura, com essa personagem. Evidentemente que no começo do livro você ainda simpatiza com ela, só que à medida em que o romance vai avançando, você vai começando a perceber que ela também ali, enfim, ela é uma maçã que não caiu muito longe da árvore. Então, se nós formos pensar aqui em termos alegóricos, né, nesse romance da Dalgisa, e isso também é uma possibilidade de leitura muito válida aqui, nós estamos, né, diante de um livro que em 1972, em plena ditadura militar, conta a história de uma pessoa impossibilitada de se comunicar e que é perversamente escamoteada, né? Ela é perversamente jogada ali, praticamente num porão, né? Então, é muito significativa uma narrativa com esse tipo de história no contexto em que foi escrita, e eu acho que a gente também não pode, enfim, deixar isso passar durante a nossa leitura. E evidentemente, isso abriria um outro caminho pelo qual poderia seguir também, que é o caminho de pensar nesse livro enquanto ali um livro produzido nesse contexto pós-ditatorial e por aí vai. Pode ser que no mês de abril do ano que vem eu ainda faça um vídeo pensando neste livro dentro desse contexto, mas não vai ser isso que vai acontecer agora. Mas enfim, tem um ponto aqui neste livro que me chamou muito a atenção, me chamou mais atenção até do que essa questão de ser uma literatura pós-ditatorial, que é a seguinte. Como eu falei para vocês, lendo este livro, eu acho que é muito difícil você não pensar aqui na metamorfose do Kafka, e também é muito difícil ler, sobretudo a primeira parte desse texto, né, a primeira sequência do texto, sem lembrar, pelo menos vagamente, do surrealismo. Porque logo nesse início do romance, e depois isso se repete em alguns momentos, sobretudo no final, nós temos a ideia de que essa narradora, ela olha para o lado e ela percebe que no seu ombro nasceu uma outra cabeça, o que novamente aponta para essa cisão do indivíduo. Essa cabeça, que vai funcionar ali como uma espécie de duplo para ela, vai ter uma função muito importante dentro dessa ideia dela ter essa epifania, adquirir essa nova consciência e essas novas memórias que não são dela, mas que ajudam a produzir a sua própria memória sobre as coisas. Mas enfim, esses dois pontos, o diálogo com a obra do Kafka e a questão desse duplo, né, que é representado ali por aquela segunda cabeça, me fez lembrar bastante de um termo freudiano, que é o termo lá do Unheimlich, que tem em português, se não me engano, o nome desse ensaio dele ficou como O Estranho, ainda que essa palavra estranho não abarque totalmente o significado ali de Unheimlich como proposto pelo Freud. O Freud, então, nesse ensaio dele, né, que é lá o Unheimlich, que inclusive é um ensaio que pode ser que seja fácil de encontrar na internet, então se eu encontrar eu vou deixar o link para ele lá embaixo, porque é um ensaio muito bom mesmo, mas enfim. Nesse ensaio, o Freud ele vai pegar uma citação do Schelling, que era lá um grande pensador do romantismo alemão. Ele pega então essa citação do Schelling e vai utilizar uma citação do Schelling para dizer que o Unheimlich é tudo aquilo que foi recalcado, mas que de algum modo vem à tona. Porque essa citação do Schelling diz mais ou menos que o Unheimlich é aquilo que deveria permanecer oculto ou algo do tipo. Enfim, se eu encontrar esse artigo, esse ensaio do Freud, eu vou deixar aqui na tela a frase certinha, essa citação de maneira correta. Então veja aqui, para a psicanálise então, e daí eu tenho que abrir um parêntese aqui e dizer que eu não estudo psicanálise, então pode ser que eu esteja falando a maior bobagem do mundo, porque tudo que eu estou falando aqui é fruto direto do meu entendimento do texto do Freud, ok? Então se você entende mais disso do que eu, fique à vontade para me corrigir nos comentários. Fecha parênteses. Então para a psicanálise, o Unheimlich tem a ver ali com aquele sentimento que de algum modo foi recalcado e que por algum motivo acaba vindo à tona, e nesse ato de vir à tona, o Unheimlich acaba causando ali um desconforto nas pessoas envolvidas ali nesse ato de vir à tona. Muito bem, só que antes da gente adentrar ali no terreno da psicanálise, que é um terreno que, como eu falei para vocês, para mim é desconhecido, então justamente por conta disso eu vou descartá-lo aqui e vou pensar no termo Unheimlich mesmo. Enfim, então,
Antes disso tudo, é preciso lembrar que unheimlich, ele é tido por muitas pessoas como o contrário da palavra heimlich. Porque o prefixo em alemão significa não. Muito bem, dentre outras coisas, ok? Ok, muito bem. A palavra heimlich em alemão significa familiar. Portanto, o unheimlich é aquilo que não é familiar. Só que a palavra heimlich, ela traz em si uma contradição muito curiosa. Por quê? Porque a palavra heimlich vem da palavra Heim. E a palavra Heim significa casa em alemão. Só que mais do que isso, Heim também é o radical que vai formar a palavra Geheimnis. E a palavra Geheimnis significa segredo. Então veja, por que eu estou falando tudo isso e pensando na etimologia da palavra unheimlich e depois eu vou voltar lá no romance, não me esqueci dele. Eu estou falando tudo isso porque a própria palavra heimlich, que depois vai dar lá em unheimlich, essa própria palavrinha, ela traz em si uma ambiguidade fundamental porque ela diz respeito a algo que é da família, que é a casa lá, a ideia por trás de Heim, mas ela também diz respeito a algo que deveria ficar oculto, a um segredo quando a gente pensa lá em Geheimnis, que traz o mesmo radical lá. Enfim, portanto, unheimlich diz respeito a algo que nos é familiar, mas que nós queremos esconder, que nós queremos evitar. Então, a palavra heimlich, ela traz em si uma ambiguidade fundamental e que, de certo modo, vai aparecer também quando a gente pensa no unheimlich, porque o unheimlich, então, ele vai ser tudo aquilo que a gente tem, que nos é, ao mesmo tempo, estranho e familiar. E é justamente por isso que eu falei para vocês que traduzir unheimlich como o estranho não dá conta da ambiguidade desse termo nessa sua totalidade. O unheimlich, então, é algo que nos incomoda porque faz parte do nosso passado e porque nós conhecemos de algum modo. E que justamente por conhecer de algum modo é que a gente tenta recalcar. Só que, como eu falei para vocês, o processo de unheimlich tem a ver com essa ativação daquilo que antes foi recalcado. E é justamente por ativar algo que antes foi recalcado que o unheimlich gera ali esse desconforto, gera esse sentimento de terror ou de coisas semelhantes a isso, como defende lá o Freud quando ele vai escrever sobre o Homem de Areia do Hoffmann. Então, quando o Freud vai e tece todas essas considerações sobre a ideia do unheimlich, ele faz isso pensando em um texto literário que é justamente lá o Homem da Areia do Hoffmann, mas a ideia do unheimlich, ela se tornou também muito presente em vários textos de literatura. Talvez o mais famoso deles seja mesmo aqui a Metamorfose do Kafka, mas aqui mesmo na literatura brasileira nós temos um caso em que nós temos a presença dessa ideia do unheimlich, que é aqui na Paixão segundo GH da Clarice Lispector, porque nós temos a deflagração desse processo epifânico se dá principalmente, ainda que antes ela já estivesse passando por isso, mas a GH ela se vê diante ali do início desse processo epifânico quando ela entra de fato em contato com a barata, que é algo que está ali no seio da casa, né, da GH, está ali na intimidade dela, mas que se mantém e que deveria permanecer oculto. Então veja que a ideia do unheimlich também aparece aqui metaforizado pela figura dessa barata aqui que vai, enfim, dar início a todo esse mal-estar por que passa a GH aqui. E a transformação do Gregor também dá início a esse processo de transformá-lo nessa figura do estranho familiar, não é? Quando a gente pensa no desconforto que isso gera para a família e para as relações dele com essa família. Mas enfim, então, para definir evidentemente aqui, né, de uma maneira mais ampla, o que seria o unheimlich, ou pelo menos o que eu estou considerando como sendo unheimlich, pensando lá na discussão do Freud e pensando aqui nesses exemplos que eu dei aqui, o unheimlich seria aquilo que no passado pertenceu à casa, que no passado pertenceu à família, mas que aos poucos vai se tornando estranho e que quando essa figura estranha volta à tona dentro do ambiente ali familiar, dentro dessa intimidade da casa, essa presença vai se tornar ali desconfortável. Então, nesse sentido, eu não sei se vocês percebem isso,
Mas unheimlich, ele é um termo que ele pode ser inserido em duas categorias. O unheimlich, ele é então um adjetivo quando a gente pensa na experiência vivida aqui pela personagem, naquilo que a presença dessa segunda cabeça surtiu na vida dela, né? Aquela ideia dessa personagem narradora passar por toda aquela experiência epifânica. Isso a gente pode adjetivar como unheimlich, mas ele também é um substantivo quando a gente pensa no modo como essa narradora é vista pela família que vai tentando recalcá-la. Então veja que ela viveu uma experiência de unheimlich, mas ela também é um unheimlich, ela também é essa criatura infamiliar e que deve ser expulsa, que deve ser expurgada, que deve ser esquecida ali no quartinho de despejo da casa. Enfim, então veja que, eu não sei se vocês percebem, mas esse daqui, ele é um livro muito difícil de falar sobre ele. Acredite, eu não falei nada da história deste livro para vocês. Mas ele é um livro muito difícil de falar sobre. E ele também é um livro muito difícil de ler, porque esse livro aqui é aquele tipo de livro que ele toca em alguns pontos que são pontos desconfortáveis. E justamente por conta disso, e por conta da multiplicidade de chaves temáticas que eu poderia escolher aqui para fazer esse vídeo, é que eu adorei a experiência de ter lido aqui esse romance. Quem me indicou este livro foi o Marvel, né? Então eu já agradeci antes e agradeço agora novamente. Muito obrigado pela indicação, Marvel. Foi assim uma leitura pela qual não estava esperando mesmo. Pretendo ler as outras coisas dessa autora e espero de verdade que vocês aí também leiam, porque vale muito a pena. Enfim, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um amplex para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!